Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, eu tô aqui na CBF, onde eu vou trazer todas as informações do sorteio da Copa do Brasil. No início, já peço para você, dá aquela moral, deixa o seu like, ó, corre aqui embaixo, se inscreva no canal, já estamos quase batendo a marca de 100 mil inscritos. E claro, aqui da CBF, com os dirigentes vascaínos e dirigentes também de outros clubes, nós vamos trazer para vocês todas as informações atualizadas desse sorteio em que o Vasco encara o Botafogo nas quartas de finais, beleza? Vai soltar a vinheta, enquanto a vinheta passa eu peço para você deixar o like, correr aqui embaixo para se inscrever aqui no canal. Nesse momento aqui na CBF, o Rodrigo Caetano está aqui conversando com alguns dirigentes, né? A imprensa está aqui também posicionada, dirigentes vascaínos estão aqui e eu vou trazer tudo em cima do lance para você não perder nada, beleza? Solta a vinheta, bora pro vídeo. Confronto definido do Vasco na Copa do Brasil. Gigante da Colina encara o Botafogo. E outra, hein? No chaveamento, podemos ter mais um clássico contra o Fluminense. E claro, a gente vai falar bastante sobre esses confrontos. Vamos falar também sobre toda a questão da movimentação aqui na CBF. Dirigentes aqui nesse momento de confraternização. A gente vai trazer para vocês todo o panorama do que aconteceu aqui. O Vasco representado por Admar Lopes e pelo CEO Carlos Amodeu. O Admar Lopes falou, né? Vou trazer para vocês aqui toda a fala do Admar Lopes, mas falou e não falou muita coisa, né? E você, jogo contra o Botafogo, você utilizaria o Maracanã em uma dessas partidas? Tentaria um acordo com o Botafogo para jogar esses dois jogos no estádio? Muito improvável que isso aconteça, tá? Muito improvável. É muito mais provável que o primeiro jogo, o Vasco joga primeiro em casa, seja no estádio de São Januário, e o segundo no estádio Newton Santos, né? E depois, caso o Vasco passe de fase, chegue na semifinal da competição, joga contra o Fluminense ou contra o Bahia? Caso enfrente o Fluminense, será possível o Vasco conseguir manter, né, o mando de campo equilibrado? Por que eu estou dizendo isso? Existe um acordo, o presidente Pedrinho fez um acordo com Flamengo e Fluminense acerca, né, dessa questão envolvendo o mando de campo. E todos nós sabemos que o mando de campo ele pode ser sempre negociável, mas dentro desse acordo o Vasco fica preso aos clássicos contra Flamengo e Fluminense jogando no Maracanã. Mas agora, né, uma situação eventual. O Vasco ainda não vai pegar, porque não sabemos qual o resultado das quartas de finais. Mas existe a possibilidade e a probabilidade é alta de enfrentar o Fluminense na semifinal da Copa do Brasil. Será que a diretoria vai ter que se posicionar no meio jurídico para pensar, né, em aumentar a probabilidade do Vasco passar por uma possível final da competição? Bom, olha, o sorteio aqui na CBF agitou aí a torcida, agitou a galera e muitos questionamentos, né, estão acontecendo nesse momento. E olha, vou falar uma coisa para vocês, você que está aí do outro lado, se você pudesse escolher primeiro confronto contra o Botafogo agora nas quartas, jogaria os dois no Maracanã, tentaria esse acordo ou não? São Januário no primeiro jogo ou ali o segundo no estádio Newton Santos, né? Nesse momento, os dirigentes dos clubes passando por aqui, a gente acabou de ver o Juan passando aqui pela nossa tela e claro, né, a gente vai acompanhar toda a movimentação aqui direto da CBF para trazer para vocês todo o panorama. Falando um pouco sobre reforços, o Admar Lopes foi ali consultado, né? A gente foi na entrevista ali do Admar Lopes para perguntar a questão do mando de campo, ele falou que sempre a opção, a primeira e única opção será São Januário, sempre, é sempre a primeira opção. Mas, ao falar sobre reforços, Admar não falou sobre nomes e ainda falou sobre, mais uma vez, né, a dificuldade financeira do Vasco nesse atual momento. E aí, torcedor, confia na chegada de reforços nessa semana? A gente tem também vários movimentos, né, que são essenciais para essa semana, que são dois jogos, dois fora de casa. O Vasco encara o Santos no Morumbi nesse final de semana e depois visita o Juventude no Alfredo Jaconi. Aqui está o presidente da CBF no fundo do nosso vídeo aqui, conversando ali
com os dirigentes dos clubes, né, fazendo ali as considerações finais, o agradecimento com a presença, né, de cada representante aqui, o Vasco que foi representado por Carlos Amodeu e Admar Lopes, como eu falei anteriormente, e obviamente agora o Vasco, o torcedor do Vasco aguarda, né, esse momento de definição no Campeonato Brasileiro. O porquê que eu quero falar sobre definição no Campeonato Brasileiro? Esses 2 próximos jogos fora de casa do Vasco pode balizar muita coisa. Porque se o Vasco tiver 2 derrotas, por exemplo, nessas 2 partidas, a Copa do Brasil, na minha opinião, deixa de ser prioridade. Porque um possível rebaixamento no ano de 2025 seria bem catastrófico, não só para as contas, né, para a responsabilidade financeira aplicada pelo presidente Pedrinho, mas também por conta de, mais uma vez, o torcedor vascaíno passar por esse momento de sofrimento. Então, aqui, sorteio da Copa do Brasil, o que vai balizar o Vasco para a competição, com toda certeza, serão os 2 próximos confrontos, tá? O Santos vem embalado, o Vasco é o único clube ali que não vem embalado desses dois próximos adversários. O Juventude ganhou em casa do Corinthians e o Santos ganhou fora de casa do Cruzeiro. Bom, situação envolvendo os 2 próximos adversários é exatamente essa. Basta a gente entender, né, que ganhar do Santos ou empatar com o Santos e vencer o Juventude é essencial. O Vasco precisa somar pontos, sair da zona do rebaixamento com mais tranquilidade para encarar a Copa do Brasil com um amortecimento psicológico, né? O Fernando Diniz fala muito sobre essa questão psicológica, fala muito sobre todos os quesitos, né, que englobam o futebol, principalmente quando se fala de decisão. Decisão para o Vasco, as coisas precisam estar bem equilibradas, né? Olha, situação envolvendo essas próximas partidas, eu tô aqui na CBF e daqui a pouquinho eu tô voltando com muito mais informações. Vou estar aqui conversando com os dirigentes vascaínos, também com dirigentes de outros clubes, pra gente falar um pouco mais sobre essa fase decisiva da Copa do Brasil. Quartas de finais, Vasco e Botafogo, Botafogo e Vasco. Primeiro jogo, só para você lembrar, primeiro jogo em São Januário. Pela fala do Admar Lopes, não existe a possibilidade desse jogo mudar, né, de estádio, mudar ali de mando. O Vasco não vai vender o mando, nem fazer a utilização do Maracanã para uma possível renda, né, acima do que se imagina em São Januário. A ideia central é o Caldeirão. E, claro, o segundo jogo, com quase toda certeza, né, ainda vamos ver se a gente consegue pegar a palavra aqui de algum dirigente do Botafogo, o próximo jogo no estádio Newton Santos, né? O segundo jogo decisivo, os 90 minutos finais decisivos, podendo ser no estádio Newton Santos. Grandes chances de ser no estádio Newton Santos. Eu vou até eliminar aqui, porque o Botafogo tem a questão do gramado sintético, né? Não vai abrir mão, né, da sua parte adaptável, dos jogadores que estão adaptados a esse sistema, né, de gramado. Não vai fazer isso para tentar arriscar aí uma questão financeira no qual o Botafogo não tem tanta prioridade assim, né? A ideia do Botafogo é buscar financeiramente as premiações, é chegar longe para, sim, as premiações valerem a pena, né? Diferente do Vasco, que já terceirizou o próprio jogo contra o Botafogo, né, no Mané Garrincha, e, claro, contra o Palmeiras também, visando ali um recurso mais imediato. No Vasco, a coisa foi assim, no Botafogo as coisas são diferentes, né? O Botafogo mira premiações futuras que são muito maiores do que terceirização de jogos, né? Muito mais inteligente, que você alimenta o seu torcedor, você consegue fazer com que ele fique otimista com toda essa questão e, obviamente, você faz com que você possa conquistar títulos, né? Então é uma fase financeira mais inteligente de se planejar. Queria agradecer mais uma vez a sua presença. Daqui a pouco eu estou voltando aqui direto da CBF e você vai saber tudo sobre Vasco, beleza? Deixe seu like para dar aquela moral. Daqui a pouco eu estou voltando. Um forte abraço. Saudações vascaínas.